O Supremo Tribunal Federal retomou hoje esse julgamento sobre o marco temporal da demarcação de terras indígenas. A Corte analisa mais de 80 casos suspensos em outras instâncias da Justiça, porque especificamente o que está julgando é um pedido de reintegração de posse do governo de Santa Catarina, de uma área que a gente já vai falar especificamente aqui. E aí é que se pode aplicar o que se chama de repercussão geral. Uma decisão do Supremo, neste caso Santa Catarina, pode ser aplicada para esses mais de 80 casos que estão parados em instâncias inferiores. Mas vamos lá. Esse artigo da Constituição que fala do marco temporal é o 231 da Constituição de 1988. E diz o seguinte, o artigo: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Ou seja, o entendimento que a Constituição dá, e esse sempre foi o entendimento, é que se os indígenas ocupavam até o dia 5 de outubro, sim, isso é terra indígena que eles podem reivindicar como área própria deles. A partir daí, você não teria mais esse direito, essas comunidades não teriam mais esse direito. Mas vamos dar uma olhadinha agora para a gente ver exatamente como está essa situação, o caso que trouxe o Supremo para essa discussão. A área fica no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Foi reivindicada como terra indígena Ibirama-Laclano, por esse grupo aqui, esse nome da terra indígena. Os povos que vivem no local é Guarani, Caigangue e Xoclengue. O governo de Santa Catarina moveu uma ação de reintegração de posse, porque reconhecia naquela área uma área que não estava reivindicada pelos indígenas, eles não ocupavam quando da Constituição de 5 de outubro de 1988, quando ela foi promulgada. Daí está reivindicando. Essa área tem uma série de processos diferentes, porque pertencia a um município que depois foi desfazendo, alguns municípios, na verdade, eram distritos de um município, tornaram-se cidades, emanciparam-se, e aí, obviamente, teve uma série de situações. A diferença é que 14 hectares de terra já eram consideradas terras indígenas. A questão é que, com esse acréscimo que agora está sendo pedido pelo governo de Santa Catarina, essa ação de reintegração de posse, subiria para 34 para ser direito. Essa diferença aqui de 34 para 14. Esta diferença é que está sendo discussão. Não é essa área de 14, que essa sim já é reconhecida, tanto que os indígenas moram nessa região. Vamos entender como está exatamente no Supremo Tribunal Federal esse julgamento. Esse julgamento houve um pedido de vista por parte do ministro Alexandre de Moraes, daí foi suspenso. Mas quem já votou, por exemplo? O ministro Edson Fachin é contrário a esse pedido de integração de posse. E é contrário, por exemplo, ao marco temporal que delimita exatamente o dia da promulgação da Constituição, 5 de outubro, como a data limite para se reconhecer terras indígenas que tradicionalmente já eram ocupadas pelas comunidades indígenas do país. O ministro Nunes Marques é favorável. Ele concedeu um voto exatamente favorável a esse pedido de reintegração de posse, ou seja, ele é favorável também ao marco temporal, tal como está escrito na Constituição, no entendimento que sempre se teve da Constituição. O ministro Alexandre de Moraes, foi exatamente o pedido dele de vista que suspendeu o julgamento e agora está sendo retomado, não se manifestou, deve se manifestar hoje, porque ele devolveu exatamente esse processo para a Corte e aí nós teremos a votação. Só para a gente entender, tem mais uma tela para entender essa votação do marco temporal. Na Câmara, já houve uma manifestação. Quando os deputados perceberam que o Supremo pode legislar sobre a Constituição, poderia voltar a legislar sobre a Constituição, na Câmara, um grupo colocou esse assunto em votação e a Câmara já decidiu. Por 283 votos favoráveis à manutenção do marco temporal, tal como ele está previsto na Constituição, ou seja, terras só podem ser reivindicadas até o 5 de outubro, se elas eram ocupadas por comunidades indígenas até 5 de outubro de 1988, 155 foram contrários. Esse projeto foi aprovado na Câmara no dia 30 de maio. Nós já estamos nos encaminhando para a segunda semana de junho, esse assunto foi para o Senado e detalhe, no Senado da República não houve ainda uma manifestação por parte do presidente do Senado quando ele pretende colocar esse assunto. Só que se o Supremo voltou a discutir esse assunto e pode acabar legislando sobre esse assunto, a pergunta que se faz é: qual é o papel do Senado da República? Não deveria votar em regime de urgência? Até porque a Câmara já se manifestou? Vai à discussão. Nessa hora, poderes podem se comunicar. Supremo, espera um pouco porque essa decisão vai ser tomada aqui no Congresso Nacional. Vai se discutir novamente. E o reconhecimento da Câmara é que, exatamente como a Constituição era compreendida, que até o dia 5 de outubro pode ser reivindicada. O que daria ganho de causa, por exemplo, a esse pedido de reintegração de posse do governo de Santa Catarina e pode também
Obviamente que daí, como uma repercussão geral, obviamente legal, por um entendimento do Congresso Nacional, todos os outros que estão reivindicando perderiam essa causa se não pudessem comprovar que até o dia 5 de outubro eles ocupavam, lá de 88, eles ocupavam aquela terra. Já temos o nosso repórter em Brasília? Não, então vamos, a gente vai seguir daqui a pouco, a gente vai conversar daqui a pouquinho com o senador Eduardo Girão. Assim que o senador tiver a postos, a gente já começa essa entrevista para a gente discutir esse tema, porque o que está chamando a atenção justamente é esse ponto. Por que é que o Senado demora para discutir assuntos que, por exemplo, neste caso especificamente, a Câmara já se manifestou? O Senado, por exemplo, não se manifestou sobre a lei de saneamento, isso foi lá atrás também. Você se lembra que houve decretos do presidente Lula que eram um retrocesso do ponto de vista institucional, porque já era uma lei votada no Congresso Nacional. E também do ponto de vista do mérito, ou seja, ele fazia recuar boa parte dos avanços da lei de saneamento. A Câmara já se manifestou e derrotou o governo lá. O Senado até agora não se manifestou. Mais a história do marco temporal agora. Para que serve o Senado da República? Pergunta o cidadão. Bom, vamos conversar agora com o nosso repórter lá em Brasília, até para entender justamente essa situação. Está conosco o André Anelli agora, já, né? André, vamos lá. Que horas esse julgamento é retomado, ou ele já está sendo retomado? Como é que vai ser essa votação dentro do Supremo Tribunal Federal acerca do marco temporal? Oi, Piotr, muito boa tarde para você, boa tarde a todos aqui ligados na Jovem Pan. Julgamento já retomado, aberto agora há pouco por volta de 2h30 da tarde. Quem abriu a votação e continua justificando o voto foi o ministro Alexandre de Moraes, mas ainda não é possível antecipar o entendimento dele em relação a essa questão. Foi Alexandre de Moraes, inclusive, quem pediu vistas, ou seja, mais tempo para análise do tema no STF em 2021. Relembrando que até agora o placar continua em 1-1. O relator, ministro Edson Fachin, melhor dizendo, é contrário ao marco temporal. Ele alegou que a posse tradicional indígena é diferente da posse civil e que a demarcação de terras é um procedimento que declara um direito que os povos originários já têm, que não pode sofrer restrição com o passar do tempo. Favorável ao marco temporal, o ministro Nunes Marques destacou que o entendimento pondera valores constitucionais. Além do incentivo à cultura indígena, o direito à propriedade privada e o direito ao sustento de outros integrantes da sociedade. E aí, para contextualizar quem está acompanhando a nossa cobertura, o julgamento tem como base a reintegração de posse de uma área solicitada pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina contra a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Como eu disse para vocês aqui, agora há pouco, cerca de 50 indígenas já foram então permitidos para acompanhar esse julgamento de forma presencial no plenário. Eu vou pedir rapidamente, antes de entregar para você, Piotr, uma panorâmica aqui do nosso repórter cinematográfico Diego Mella. A gente está aqui no Palácio do Planalto e daqui onde a gente se encontra é possível ver alguns indígenas do lado de fora, concentrados ali na Praça dos Três Poderes. 50 estão lá dentro, cerca de 250 estão ali fora, acompanhando então na expectativa desse voto de Alexandre de Moraes, que é nesse momento quem está justificando o voto. A gente não consegue antecipar então qual vai ser o entendimento dele, mas segurança reforçada aqui na Praça dos Três Poderes. A gente pode ver ali a presença da Polícia Militar também, tudo sob controle, inclusive o trânsito fluindo normalmente. A polícia fez questão de manter aqui toda essa rotina, não só de trânsito, para justamente não afetar os servidores e também as demais pessoas que trabalham nessa área. Até o momento, nenhum registro de conflito, indígenas acompanhando pacificamente esse julgamento iniciado agora há pouco por volta de 2h30 da tarde. Piotr. Muito obrigado, André. Detalhe que essa área foi aumentada, eu falei lá dos 14 hectares para pouco mais de 30 hectares, e é exatamente essa área que está sendo questionada agora pelo governo de Santa Catarina. Daí o pedido de reintegração de posse com o reconhecimento do entendimento do marco temporal, tal como está escrito na Constituição. Essa área foi aumentada por decreto no ano de 2003. No governo do presidente Lula, no primeiro ano do governo do presidente Lula. Daí aquela história, o decreto se sobrepõe à Constituição? Não, um decreto não pode sobrepor à Constituição. Mas agora a lógica é qual será o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o marco temporal. Detalhe, de quem legisla,
Você se lembra, a Constituição foi feita por uma constituinte, ou seja, você tinha lá parlamentares prontos ali que se dedicaram, foram eleitos para fazer uma Constituição. Quem refaz a Constituição, quem pode votar emendas à Constituição, quem, por exemplo, muda completamente entendimentos da Constituição no que ela permite via reforma, é o Congresso Nacional. E a Câmara já se debruçou sobre o assunto e já votou. Falta o Senado.